Bom, na última aula, então, nós começamos o capítulo 11, capítulo falando sobre regressão. Tá aqui, deixa eu voltar aqui, ó, para quem não se lembra. Correlação, na verdade, eu comecei lá, falei sobre correlação, e nessa aula eu deixei para falar sobre a regressão. Então, capítulo 11, correlação e regressão. Eu expliquei para vocês qual que era a ideia dessa correlação entre duas variáveis numa pesquisa estatística. Dei o exemplo aqui das notas de matemática e estatística de uma amostra de 10 alunos dentro de um grupo de 98 alunos. Aí mostramos o gráfico, né, de dispersão aqui dessas notas. E a ideia era encontrar uma reta que melhor ajustasse ali os valores, uma reta que ficasse mais próximo possível de todos os valores ali deste gráfico em si. Aí falei, né, o comportamento, né, desse conjunto de dados ali, de pontos no gráfico, quando ele tem um formato ali próximo de uma reta, né, formando uma elipse ali, mas tentando se achatar, ó, o máximo possível, que é isso aqui, ó. Quanto mais achatado isso daqui estiver, então mais próximo de uma reta ele estará. Então essa inclinação aqui dele em relação ao eixo X nos dá uma correlação linear positiva. Esse outro conjunto de números aqui, ele tem um ângulo, uma abertura angular maior que 90 graus em relação ao eixo X, nos dá uma correlação linear negativa. E aí aqui, isso daqui nós vamos trabalhar nesse capítulo apenas com a correlação linear. Aí ele destaca, ó, que quando eu tenho outro aqui tem formato de uma parábola, então é uma correlação não linear. E quando ele tem um emaranhado de pontos aqui que não define exatamente o que é, então não existe correlação. Foi isso que nós vimos aí na última aula. E aprendemos a calcular o coeficiente de correlação linear, coeficiente de correlação de Pearson, que é dado lá, né? Nós precisávamos, dados os valores de x e y, que são as duas variáveis em estudo, nós precisávamos criar então uma coluna de x vezes y, uma coluna de x ao quadrado e uma coluna de y ao quadrado, para usar esses valores aqui na equação e aí substituir eles e fazer o cálculo corretamente, né? Na onde n é o número de elementos que participam da pesquisa ali, dos dados, o número de elementos ali. O x é uma variável, o y é outra variável que estão correlacionadas. Falei também aqui sobre os valores em si aqui da correlação, que vão ficar aqui, por exemplo, se der lá o R, né, depois de calculado, deu um valor entre 0,6 e 1, nós temos ali uma forte correlação. Se esse valor ficar abaixo de 6 ali, né, entre 0,3 e 6, existe uma correlação fraca. E se ficar abaixo de 3, nós nem podemos dizer se existe correlação. Então, para dizer que existe uma correlação, o valor de R tem que ficar acima de 3. Então, se ele for maior que 3 e ficar ali entre 3 e 6, nós temos uma correlação fraca. Se ele ficar acima de 6, nós podemos dizer que existe uma forte correlação. Aí fiz esse exercício aqui, que está no livro para vocês, durante a aula. Mostramos aqui que o R vale o 0,91 ali. Esse 0,91 é uma forte correlação. Aí pedi para vocês fazerem esse daqui, ó. Complete o esquema ali de cálculo do coeficiente de correlação. Ele deu a tabela. Vocês vão chamar aqui de variáveis x e y. Então, você tem lá o variável x e variável y. E aí vai substituir esses valores que estão aqui na tabelinha abaixo. Foi isso que eu pedi para vocês fazerem. Está aqui. Então, completando aqui, vou pegar o livro aqui, físico, para ir completando essa tabelinha.
Então, os valores que vocês vão preencher aí são os seguintes. Então, lá, ó, nas variáveis x, temos 4, 6, 8, 10 e 12. Somando esses valores aqui, nós vamos ter 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, mais 10, 40. Então, esse é o somatório. Da variável y, nós temos 12, 10, 8 e 12. 8 e 12. E depois o 14 já está ali. Então, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 e 12, 42, 56. Ok. Aí nós temos que fazer o x vezes y. Vou acelerar o processo aqui. Deixa eu multiplicar ali. Vamos lá. Aqui nós temos lá 6 vezes 10, 60. 8 vezes 8, 64. 10 vezes 12, 120. Somando esses valores ali, nós vamos ter 48 mais 60 mais 64 mais 120 mais 168. Então dá 460. Tá anotando aí? Tá anotando, né, Dayana? Claro que não, né? Só fica assistindo a aula, não anota nada, né? Eu quero ver. Depois eu tenho x ao quadrado. Então x ao quadrado é fazer 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. E aí o 12 ao quadrado, que já está ali, que é o 144. Somando aqui, então, 36 e 64 dá 100. 100 mais 100, 200. 200 mais 140 dá 344. 340. Travou aí, né? A internet ficou ruim, ficou, né? $360. Depois o y. O y vai fazer o 12 ao quadrado, 144. 10 ao quadrado, 100. O 8 ao quadrado, 64. O 12 ao quadrado, 144. E o 14 ao quadrado já está ali, que é 196. Então dá 144, mais 100, mais 64, mais 144, mais 196. Então, nós temos ali 648 fazendo somatório. Bom, é isso que vocês têm que fazer. Ó. Preencheu a tabela? Ok. Então, ele já deu ali ó, que o n é 5. Por que, que o n é 5? Porque eu tenho quantas relações aqui entre x e y? Ó, eu tenho uma linha, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 relações ali. Eu tenho 5 linhas, então o n é 5. Aí eu vou substituir os valores. Então eu tenho lá, qual que é o valor que aparece lá na fórmula? É o valor do n. Então o n vale quanto? O n vale 5. Vezes o somatório de x vezes y. Somatório de x vezes y é 460. Menos o somatório de x, que é 40. Vezes o somatório de y, que é 56. Aqui embaixo vai ser quem? Vai ser o n, que vale 5, vezes o somatório. Deixa eu
pegar aqui para não esquecer agora, que é o x ao quadrado primeiro. Isso, o somatório de x ao quadrado primeiro. Então, ó, o x ao quadrado está aqui, o somatório de x ao quadrado, 360. Menos, aí aqui nós temos novamente, aqui vai ser o somatório. Não sei porque ele apareceu duas vezes aqui, né? Não precisaria ter dois valores aqui. É menos o somatório de x ao quadrado. De x ao quadrado, então... Deixa eu só pegar aqui. Então, o somatório de x aqui, que é 40, mas é ao quadrado, né? Então, eu coloco 40 ao quadrado ou eu coloco 40 vezes 40. Que vai dar na mesma aqui. Depois, n aqui, que é o 5, vezes o somatório de y ao quadrado. Então, y ao quadrado é 648 o somatório. Menos o x, né, o somatório de y ao quadrado. O y ao quadrado perdão, o somatório de y, que é 56. E aí, como ele está ao quadrado na fórmula, então eu coloco 56 vezes 56. Ok, feito esses valores, aí nós podemos calcular ali então. Então vai ficar 5 vezes 460, dá 2.300. Menos 40 vezes 56, que dá 2.240. Aí aqui embaixo vai ficar lá 5 vezes 360 menos, então aqui, ó, aqui não vai caber ali dentro, mas aqui é 1.800, aqui, ó, é 1.800 menos, né? Aí o outro valor que vai aqui, que é 40 vezes 40, que é 1.600. E dentro do outro parênteses, nós vamos ter 5 vezes 648, que vai dar 3.000. Então, esse aqui é o primeiro parênteses. E o segundo parênteses aqui, então, vai dar 3.240 menos aí 56 vezes 56, que vai dar 3.136. Aí, por fim, então, nós temos ali 2.300 menos 2.240 dá 60. Então, aqui vai valer 60. Aqui eu tenho 1.800 menos 1.600, então dá 200. E 3.240, que dá menos 3.136, que dá 104. Aí eu multiplico ali 200 vezes 104. Vai dar um valor 20, vai dar 20.800. Aí, por fim, aqui a fração, né? Eu faço a raiz quadrada desse valor, que vai dar um valor aproximado. Eu vou colocar ali duas casas de aproximação. Então, aqui, ó, vai ficar 60 dividido, então, por 144,22. E isso daqui vai ser igual, então, dividido por 144,22, que vai dar 0,416. Então, isso aqui dá 0,416. Que aproximando, né, para mais aqui, nós vamos obter esse resultado. Entendido aí o procedimento? É calculadora na mão, gente. Vocês vão ter calculadora na mão. Os dados vão ser fornecidos, vocês têm a fórmula, é só não errar na calculadora. Não errou, tá tranquilo. Alguma pergunta aí, Franciele? Não, prof, entendi. Tranquilo. Dayara? Tranquilo. Tá bom. Entendido, prof. Muito bem. Paulinha, entendeu, Paulinha?
Sim, prof. Ok. E o Não é Lucas, tão entendeu? difícil, é complicado. Ah, nem tão complicado assim. Só receitinha de bolo, é só seguir o padrão ali. Eu não sei fazer bolo, eu compro aquele de pacotinho, só põe ovo, leite e manteiga. Então, mas você seguiu a receita, teve que colocar ovo, leite e manteiga. Mas daí minha mãe que põe. Ah, nossa. Ô, Paulinho, não vai casar desse jeito não, viu? Hoje em dia tem que saber Aí, cozinhar, tanto o marido quanto a mulher tem que saber cozinhar ele os come dois. na casa da mãe dele. Se vira, nego, velho. Nossa senhora. Ele Nossa aprende. senhora, estamos tudo morto. Os homens de hoje em dia tá tudo morto. A mulherada tá tratando no chinelo. Ué, professor, se não botar eles no chinelo, ele bota a gente, então bota eu primeiro. Bonito, né? Entendeu aí, Lucas? Estralhote. Ô, Lucas. Ele tá morto, professor, nem fala, esse nojento, esse pio de cobra. Não fala nada, deixa ele. Barriga não dá uma vez só não, tá, viu? Ainda a gente vai voltar presencial, ainda vai ter mais disciplina ainda no futuro. Deixa ele, me desfazendo do professor agora, nem quer conversar comigo. Né, Jader? Olha o Jader também. É verdade, professor. Tá certo. Você falou, tá falado. Isso aí. Paulão tá aí, Paulão? Opa, é nóis. Beleza. E o Gabriel Isso do aí eu Santos? entendi. Ah, muito bem, Paulo. Gabriel tá aí, Gabriel? Tô aqui, professor. Jogar, você só vai aprender aqui. O Danilo? Esse Danilo é mercadoria, hein? O Júnior tá aí, Júnior? Tô, professor. Tô aqui. Beleza. Olha o Luiz, cara. Ô, Luiz, beleza, Luiz? Beleza, professor? Bom? Tem visto aquele japonês sem vergonha, não? Não, nunca mais. Pai do céu. Tem um Ô, povo professor, aí, cara. você tinha que dar um creu nele, professor. Você tinha que encontrar o Noboro velho e dar um creu nele, professor. Eu vou pedir pra Júlia ligar pro Noboro, É, velho. tem que fazer alguma coisa. Ele, ó, você quer ver? Se eu entrar aqui, ele vai estar jogando alguma coisa no computador, tenho certeza. Ah, eu também tenho certeza disso, cara. Cara, Uhum. isso é uma vergonha. Eu tô até com vergonha desses alunos que não estão estudando nada e depois vai querer nota pra passar, vai dar só rolo aqui na faculdade. Eu vou fazer minha parte. Eu vou ficar de olho pra ver se eu reprovo pelo menos uns 5 que não estão fazendo nada. Credo, professor, espero que eu não esteja no meio desses 5. Paulinha, você participa de todas as minhas aulas. Se eu puder, eu te dou nota pra você passar, só pela sua Ai, que participação. delícia, adorei. Paulinha, você pode ter certeza, Paulinha. Você faz o seu esforço aí que eu vou te ajudar do jeito que eu puder. Ai, tá bom, prof. Obrigadinho. Você é um lindo, bonito. Tem que participar, gente. Tem que Paulinho não vai nem participar. dormir hoje, hein, professor? Aí, ó. Kellen, tá por aí, Cala a Kellen? boca, Júlia. Tudo bem, então, Kellen. Kellen foi bem na prova, Kellen. Eu acho que eu vou fazer a prova em dupla com ela, a próxima. Aí, capricha, então. Fazer a próxima. Aí, professor, aquele japonesinho safado tá jogando Dota. Falei pra você? Aí, ó, tô falando pra você. Então. Manda o WhatsApp dele aí pra mim, fazendo um favor. Vou mandar. Manda aqui pra mim que eu já vou conversar com ele. Coitado do Noboro. Eu tenho o telefone do pai dele, eu só não sei se é o mesmo, eu tenho o telefone do pai dele. O pai dele que fez a parte de engenharia aqui da minha casa, aqui, a planta da casa, foi o pai dele. Então, eu conversava sempre com o pai dele. Eu vou dar uma ligadinha pro Noboro velho e falar assim, cara, seu filho é uma vergonha. Dá risada, né? Mas é verdade, ó. Não participa de nenhuma aula, nem a distância ele participa. Né? Tadinho, prof. Vamos lá então, pessoal. Regressão. Opa, já mandou o WhatsApp aqui. Deixa eu mandar Tá uma no mensagem. WhatsApp, professor. Valeu. Noburo. Vou mandar uma mensagem, peraí.
Como é que é o nome do jogo que ele tá jogando, Luiz? Dota. Dota. Tá. Uhum. Ô, japonês sem vergonha, você para de ficar jogando Dota aí e você começa a assistir minhas aulas, hein? Você já tá reprovado comigo, hein? Você fica ligado aí na parada aí que eu vou conversar com seu pai. Pronto. Se eu fosse eles, comungava o Luiz depois. Não, ninguém precisa falar Eu que foi o Luiz furava, que mandou. eu furava os 4 pneus do carro do Luiz. Não, ninguém precisa falar que foi o De Luiz, hein? canivete ainda. O Credo, problema é cara. que ele vai ver a live depois, né? Ô, Vai. Ele tá assistindo depois, será? não sei, professor. Qualquer coisa eu corto esse pedaço aí pra ele não ver. Vamos lá. Ó, pessoal, para fazer a introdução aqui dessa parte final do capítulo aqui, ele faz o seguinte, né? Ó. O que é essa parte de regressão? Regressão é fazer um ajustamento da reta. E o que seria esse ajustamento da reta? É isso daqui que eu mostrei para vocês antes, ó. Que a ideia é mostrar os pontos, né, que estão correlacionados. E aí tentar traçar uma reta que melhor ajusta todos os pontos, que melhor representa todos os pontos. Então, se vocês observarem aqui, esse ajustamento da reta é você estabelecer uma função que melhor representa os pontos. Olha o que o japonês respondeu. Ele falou assim, ô louco, professor, eu estou assistindo os vídeos pelo YouTube lá. Uhum. Então tá bom. Aí os vídeos do YouTube ele assiste 2 minutos. Vai pulando o vídeo. Bom, então vamos... Na verdade, Eu nas ele aulas do Fernando. falou que era seu, né? Aham. Então o que nós vamos ter que fazer? Eu vou resumir aqui, ó, para vocês. Nós vamos ter que encontrar uma função, tá vendo? Ó, esse y aqui grandão aqui, maiúsculo, e o xão aqui maiúsculo, são as variáveis que estão correlacionadas. É como é a nota de matemática e a nota de estatística lá da abertura do capítulo, por exemplo. Então, esse x e esse y são as duas variáveis que estão o quê? Em correlação. E aí, se existe, né, uma correlação acentuada entre elas, nós podemos ali estabelecer, então, uma função, né, uma relação de funcionalidade, de função entre essas duas variáveis. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Nós temos que encontrar os valores de A e B. Então, a parte trabalhosa do exercício aqui é encontrar o coeficiente A e o coeficiente B. E olha que maravilha! Como nós podemos encontrar o coeficiente A e o coeficiente B? Observem aqui, ó. Aqui está um pouquinho borrado aqui, mas no livro de vocês, quem tem um livro físico, está melhor um pouco. Olha que maravilha. Como que eu encontro o coeficiente A? O coeficiente A é parecido lá com a parte da relação ali, da correlação de Pearson lá, que é o R. Só que aqui é apenas uma parte. Ó, eu preciso do x vezes o y, o somatório de x vezes y. Preciso do somatório de x, do somatório de y. Preciso do somatório de x ao quadrado e do somatório de x elevado ao quadrado. Isso daqui é só para encontrar quem? O coeficiente A. E para encontrar o coeficiente B? Para encontrar o coeficiente B, eu preciso da média. Média. O que é média? É somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos que tem. Então, eu preciso da média de y menos daí o valor de A que nós encontramos aqui, nós vamos encontrar com esse valor de cima, vezes a média dos valores de x. É bem simples. Só é trabalhoso. Então, olha lá, o que é média? Aparece aqui embaixo. X é a média dos valores de x. Então, vai ser lá, ó, somatório de todos os valores de x dividido pelo n, e o y vai ser o somatório de todos os valores de y ali dividido por n. Vamos a um exercício, então. Observem que nós temos um exercício aqui, nessa tabela, nós temos 10 valores. Os valores de x, os valores de y. E aí ele já criou aqui do lado as colunas que nós precisamos para o cálculo. Ele já fez a coluna de x vezes y e da coluna de x ao quadrado. Então, está pronta a tabela aqui já. Então é só fazer o quê? Substituir na formulazinha lá. Então na formulazinha, para encontrar o A, nós precisamos de quem? Precisamos do valor de n, que é 10. Aí nós vamos fazer isso vezes quem? Vezes o x vezes y, que está aqui, ó, o somatório de x vezes y, 473, menos
o somatório de x, que é 65, vezes o somatório de y, que neste exercício também deu o mesmo resultado, deu 65 também. Dividido por quem? Dividido pelo n, que é 10, vezes o somatório de x ao quadrado, que é 481, menos o somatório de x elevado ao quadrado. Então, somatório de x é 65, 65 ao quadrado. Então, é isso daqui, ó. Com a calculadora na mão, faz a multiplicação, obtém os resultados aqui à frente, que é 4.730 menos 4.225 e 4.810 menos 4.225. Subtrai e temos aqui, então, agora 505 dividido por 585, que deu um valor 0,8632. Professor, isso aí é para fazer aquela reta perto dos pontinhos. Ó, isso dali é para encontrar o A. E o A está onde? O A está aqui, ó. A ideia é essa fórmula aqui, ó. O que nós estamos encontrando é isso aqui, ó. Nós estamos encontrando quem? O A e o B. Tudo aquilo ali que a gente está fazendo é só para encontrar o A e o B. Então, porque esse X e esse Y aí vai variar. Vai, isso mesmo. O X e o Y são as variações, são as variáveis. Então, nós fazemos esse cálculo aqui para encontrar o A e o B. Neste exemplo aqui, que já tem no livro, eu estou mostrando aqui porque vocês vão olhar ele depois para fazer o exercício que eu vou pedir. Então, vocês têm lá, substitui todos os valores e encontra o A. Ok. Aí eu preciso encontrar o B. Mas para fazer o B, eu preciso deste resultado de A e preciso da média de X e da média de Y. Então, o que é a média de X? É somar todos os valores de X, que deu 65, e dividir pelo N, que é nesse caso aqui o N é 10. Então, 65 por 10 deu 6,5. E, coincidentemente, neste exercício aqui, o somatório de Y, que está aqui, é 65 também, e quando eu divido por 10, também dá o mesmo resultado, que é 6,5. Logo, substituindo na funçãozinha de B, lembrando que B é igual a... Aqui, é só para vocês observarem novamente, está aqui. Sempre lembrando, aqui, ó, a formulazinha está aqui. Aqui em cima. Bom, essas duas aqui que a gente está fazendo. Então, Y... Aqui, ó. Y menos AX. É isso daqui que nós estamos substituindo aqui, ó. Esse é o Y. Este valor aqui é o valor do A, que está aqui, ó, que nós encontramos. O valor do A. E este daqui é o valor do X, que está aqui também, ó. Aqui e aqui. Então, com esses valores eu consigo encontrar o valor de B. Então, primeiro eu multiplico, depois eu subtraio. Então, 0,8632 vezes 6,5. Aí dá o valor de 5,6108, aí eu faço 6,5 menos esse valor, que então nós conseguimos encontrar o valor de B. B vale 0,8892. Como o A deu valor com 4 casas decimais e o B deu valor com 4 casas decimais, claro, eu uso as 4 casas decimais para encontrar o B, depois eu faço uma aproximação. Aí ele aproximou ali o A com 2 casas decimais e o B também com 2 casas decimais, ó. Então, ele deixou 0,86 e 0,89. Ok. Feito isso daí, encontramos o A e o B. O que nós temos que fazer? Substituir naquela função inicial lá, Paulinho, que você viu. Ó. Então, o X e o Y continuam ali. Mas aí eu encontrei o A, que é o 0,86, e encontramos o B, que é 0,89. E aí nós temos a função. Entendido? E agora? Bom, agora nós temos que pegar 2 pontos quaisquer. Quaisquer. Eu posso pegar, ó, tá vendo aqui, ó? Antes de traçar essa reta, antes de estabelecer essa reta, eu escolho 2 pontos, o que você quiser, 2 pontos, para poder traçar a reta. Ele escolheu aqui, ó, ele escolheu o x igual a 0 e fez o cálculo. Depois escolheu o x igual a 5 e fez o cálculo. Poderia ter escolhido o x igual a 10, o x igual a 7... vocês têm que entender que na hora do exercício, vocês vão escolher 2 pontos para o X. Você escolhe 2 pontos para o X. Mas claro que vocês devem escolher 2 pontos que estão ali dentro do intervalo que está aparecendo os seus pontos no gráfico. Não pegar valores fora, né? Vamos tentar pegar os valores que estão ali dentro do gráfico, que é melhor. Então, observe aqui, ó, que nesta função,
Quando o x é 0, então nós vamos encontrar que o y é 0,86 vezes 0 mais 0,89. Logo, o y tem que ser igual a 0,89, que é o resultado que deu ali. Aí, quando nós temos o x igual a 5, então y vai ser igual a 0,86 vezes o 5, que ele escolheu ali, mais o 0,89. Então, multiplica e depois soma, obtendo o valor de 5,19. Depois eu faço o quê? Eu pego esses pontos e ligo eles no gráfico. Então, observem aqui, ó. Que o primeiro ponto é o x0 e o y 89. E o outro é quando o x é 5, o y é 5,19. Então, esses pontos estão aqui, ó. Quando o x é 0, dá 0,89. E quando o x é 5, dá 5,19. E aí depois faz o quê? Faz uma reta ligando esses pontos. É isso que vocês vão fazer. Faz uma reta ligando esses pontos, passando por esses dois pontos. E aí você vai ter o quê? Uma aproximação, uma função que aproxima esses valores. Entendido? Isto, então, é a regressão. Aqui ele comenta sobre interpolação e extrapolação. Interpolação é você pegar pontos apenas dentro do intervalo que apareceu os pontos no gráfico. E extrapolação é quando você, igual foi feito aqui, ó. Essa parte aqui extrapolou, ó. Extrapolou. E aqui também, ó, para cima aqui extrapolou. Passou daquele intervalo que nós tínhamos de números. Então, interpolação é você escolher números, valores que estão dentro desse conjunto aqui de pontos já. Extrapolação é quando você pega valores a mais e a menos aqui, fora destes pontos. Entendido? Isso é interpolação e extrapolação, que é o que ele comenta aqui. O que eu vou pedir para vocês é fazer esse daqui, ó. Façam esse exercício aqui. Completem aqui para vocês estabelecerem ali, para chegar nesta função aqui, ó, do y. Combinado? Sim, pedirim. Então, ok. Próxima aula eu vou perguntar para vocês se vocês fizeram e conseguiram chegar nesse resultado. Aí eu explico mais um exercício aí desse capítulo e a gente vai para o último capítulo do livro para ir para a reta final aí já, tá? O último capítulo. Quando que começam as provas? Dia 22. Senhor amado, toma de conta da gente. Depois que eu explicar isso, semana que vem eu explico esse capítulo e depois sobra uma semana para fazer um tira-dúvidas. Só uma semana? Só uma daí. Deixa eu ver aqui. Semana que vem eu termino. Aí sobra só uma. Só sobra a semana do dia 15 ao dia 19 daí. Senhor. Lembrando que eu tenho que terminar de explicar mesmo esse capítulo, porque dia 11 é feriado. Dia 11 eu não vou Graças a trabalhar. Deus. Dia 11 é feriado, não vou trabalhar não. Isso mesmo, prof. Não, mas dia 11 não, vai dar certo sim. A nossa aula é na quarta. Dia 11 é só a reoferta que eu não consigo dar aula. Ai, que benção. Ai, queria tanto assistir reoferta. Ai, meu Deus. Sim. Que triste. Então, combinado, pessoal? Façam o exercício. Próxima aula, tirem as dúvidas. Tá bom. Tchau, prof. Tchau. Boa noite. Tchau, prof. Boa noite. Vamos jantar, gente. Eu vou dar mais uma aula ainda. Tchau. Tchau, prof. Tchau.